Oi, meu nome é Camila e eu vou apresentar o trabalho Avaliação do Nível de Saúde dos Municípios do Estado da Bahia a partir de indicadores baseados em análise de agrupamento e redes neurais de Coone. E as minhas orientadoras são as professoras Recinalda Gomes e Giovana Silva. Compreender a saúde de uma população é fundamental para avaliar o bem-estar dessa população. Por isso, o objetivo desse estudo foi a obtenção de índices do nível de saúde para os 417 municípios do estado da Bahia, utilizando variáveis de saúde pública referentes ao ano de 2022. Primeiramente, utilizamos a análise fatorial para descrever um conjunto de 34 variáveis em termos de número menor de índices. Em seguida, os municípios foram classificados em grupos homogêneos com base nos índices, utilizando análise de agrupamento e mapas auto-organizáveis. Os dados, indexados pelos municípios do estado da Bahia, foram obtidos através do Tabnet, que é um site desenvolvido pelo Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS. Os dados foram tratados de forma que os significados das variáveis se alinhassem com os critérios estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Foram consideradas 41 variáveis, sendo 6 variáveis etárias, 4 variáveis relacionadas ao sexo e nascidos vivos, 12 taxas de mortalidade, 5 variáveis relacionadas à assistência médica hospitalar, 11 coberturas vacinais e 5 taxas de incidência de doenças. O KMO foi utilizado para avaliar a adequação da amostra e retirar as variáveis menos adequadas para análise fatorial. A análise fatorial fornece as ferramentas para analisar a estrutura das interrelações em um grande número de variáveis, definindo conjuntos de variáveis que são fortemente interrelacionadas, conhecidos como fatores. Um modelo de análise fatorial é expresso dessa forma. Os coeficientes lambda e j são chamados de cargas fatoriais e servem como pesos, mostrando como cada variável y depende individualmente dos fatores f. Para estimar a matriz de cargas fatoriais, foi utilizado o método de componentes principais, seguido pela rotação dos fatores pelo método ortogonal Varimax. E o número de fatores foi determinado com base no critério Empirical Case. Após a identificação do número de fatores, foi realizada a análise de agrupamento com base neles. O objetivo dessa técnica é dividir os municípios em grupos de modo que haja similaridade entre os municípios que pertencem ao mesmo grupo e haja dissimilaridade entre os municípios que pertencem a grupos distintos. Foi utilizado o método hierárquico aglomerativo WARD para determinar o número de grupos e o agrupamento final foi realizado pelo método nome hierárquico K-médias. Os mapas de Coone, ou mapas auto-organizáveis, são redes neurais não supervisionadas que utilizam aprendizado competitivo. Eles transformam dados de alta dimensão em representações de baixa dimensão, preservando a estrutura topológica dos dados. Isso facilita a visualização e análise de dados complexos, agrupando objetos similares próximos uns dos outros no espaço bidimensional. Todas as análises foram realizadas no R, e esses são os principais pacotes utilizados. E os códigos estão disponíveis nesse link. Nos resultados, a matriz de correlações mostrou que a maioria das correlações é maior que 0,3 e essa matriz apresenta alguns grupos de variáveis que apresentam correlações mais altas entre si. Esses grupos são índice de envelhecimento, proporção de idosos, proporção de menores de 5 anos e razão da dependência, taxa de mortalidade e taxas de mortalidade específicas, coberturas vacinais e taxa de abandono vacinal e taxas de incidência de doenças. Foram removidas 3 covariáveis por apresentarem KMO menor que 0,5. As variáveis que apresentam maior KMO podem ser vistas na tabela. São as variáveis de cobertura vacinal. Também foram removidas da análise 4 variáveis devido à baixa comunalidade, de forma que o KMO para a amostra é 0,81 e o número de variáveis utilizados na análise fatorial é 34. Procedemos com a análise fatorial. O critério Empirical Case recomenda a utilização de 6 fatores, por isso 6 fatores foram utilizados na análise fatorial, e esses explicam 62,09% da variância total. Foram consideradas cargas fatoriais acima de 0,5 para fins de interpretação dos fatores. E a partir da matriz de cargas fatoriais, os fatores podem ser denominados como índice de imunização, índice de envelhecimento, índice de mortalidade, índice de assistência médica hospitalar, índice de predominância de homens e menor morbidade de doenças oncológicas e índice de imunização da Covid-19. Os municípios que apresentam os maiores índices são, respectivamente, Ixu, Abaíra, Almaudina, São Miguel das Matas, Bom Jesus da Serra e Matina,
Já os municípios que apresentam os menores índices são Ilhéus, Luiz Eduardo Magalhães, Boa Vista do Tupim, Bonimal, Salvador e Piraí do Norte. Na análise de agrupamento, a visualização do dendrograma resultou na definição de 4 grupos. Com 4 grupos estabelecidos, aplicou-se o método Camélias para agrupar os municípios e o agrupamento pode ser visto neste mapa. O primeiro grupo se destaca pelo alto índice de envelhecimento. Esse grupo inclui os municípios com maior extensão territorial do estado, localizados no extremo oeste e no Vale São Franciscano da Bahia. Os municípios do segundo grupo são notáveis pela alta pontuação no índice de assistência médico-hospitalar. Esse é o grupo mais heterogêneo e com o menor número de municípios, presentes em todas as mesorregiões do estado. Já os municípios do terceiro grupo apresentam menor índice de predominância de homens e menor morbidade de doenças oncológicas. Esse grupo inclui as 4 cidades mais populosas do estado: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari. O quarto grupo se destaca pelo alto índice de mortalidade. Ele inclui principalmente municípios do centro-sul e sul da Bahia. No som, o mapa dos grupos indica que o grupo azul claro apresenta maior peso no primeiro fator, que é o índice de cobertura vacinal. O grupo azul apresenta maior peso no fator 3, que é o índice de mortalidade. O grupo azul escuro apresenta maior peso no fator 4, que é o índice de assistência médico-hospitalar. O grupo lilás claro e roxo apresenta maior peso no fator 5, que é o índice de predominância de homens e menor morbidade de doenças oncológicas. E o grupo roxo escuro é o grupo que apresenta maior peso no fator 2, que é o índice de envelhecimento. Esse é o mapa do agrupamento realizado através do som. Na conclusão, temos que 6 índices foram obtidos, destacando principalmente a relevância da vacinação. Os municípios foram agrupados com base em suas características de saúde, revelando diferenças na saúde pública entre as diferentes regiões do estado, e, com os parâmetros utilizados, o agrupamento realizado pelo método Camélias conseguiu detectar melhor as diferenças regionais. Essas são as principais referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.